segunda-feira, segundo dia da semana. Ontem foi domingo. Domingo é um dia que nós descansamos, é o primeiro dia da semana. A tia Fabíola sempre fala, nós descansamos no último dia da semana, que é sábado, e aí depois vem o primeiro dia que nós descansamos de novo, né? Que é o domingo. Hoje é o segundo dia da semana, segundo dia, segunda-feira. Ontem foi dia 11, hoje já é dia 12 do mês 4, que é o mês de abril do ano de 2021. Hoje vai estar bem fácil, bem simples as nossas atividades, tá? Para começar como rotininha, a tia Fabíola colocou aqui, olha só, 5 palavrinhas para vocês, que eu gostaria que vocês lessem, gravassem um áudio para a tia Fabíola fazendo uma leitura dessas 5 palavrinhas, e aí vocês podem pegar o caderninho de vocês de matemática, lá na parte do meio, que tem a parte da rotina, vocês pegarem aquela parte da rotina e aí vocês podem copiar essas 5 palavrinhas lá e vocês vão fazer o quê? Trabalhar separação de sílaba. Lembrando que para você separar a sílaba, você tem que fazer a leitura. Se você não fizer a leitura das palavras, você não consegue fazer a separação de sílaba da forma correta, tá? Lembrando também que aí são todas palavrinhas com 2 R's e a tia Fabíola já explicou para vocês que numa separação de sílaba, os 2 R's não podem ficar juntos, tá? Cuidado, tem palavrinhas aí que vão ter só 2 sílabas, tem palavrinhas aí com 3 sílabas, 3 pedacinhos, então tem que ler para saber quais vão ser só 2 pedacinhos, quais vão ser 3 pedacinhos, tá bom? Outra coisa, também como revisão hoje, a tia Fabíola vai estar acrescentando junto com esse nosso vídeo da nossa aula, mais um videozinho que vai falar sobre as famílias numéricas, tá bom? E é mega importante você estar assistindo esse outro videozinho também, para você ir fazendo uma revisão do que já foi trabalhado, que é a família do 10, do 20, do 30 e agora a família do 40. É mega fácil, tá, gente? Quando a gente fala do 40. Porque quando eu falo do 40, eu falo assim, de 4. Então, todo mundo da família do 40 começa com 4. Então, 40. Eu falo 40, eu já tenho que colocar o 4, ó. 41. 42. 43. 44. 45. 46, 47, 48 e para finalizar 49. Então é muito fácil, porque todo mundo da família do 40 começa com o número 4, ó. De 4, de 40. Olha como é fácil essa família, gente, mega fácil. Mas mesmo assim é importante que você assista o videozinho para você reforçar mais ainda esse conteúdo, tá bom, gente? Fica melhor ainda, cada dia que passa melhor, tá certo? E aí nós vamos para a nossa atividade do dia. Nossa primeira atividade, a Fabíola gosta muito de começar sempre pelo caderninho de língua portuguesa, tá? Então a atividade é essa daqui, tá? E aqui a tia Fabíola colocou aqui 6 máquinas fotográficas. Dentro de cada máquina fotográfica, a tia Fabíola colocou um desenho. Então, o que foi fotografado primeiro? Aqui foi fotografado um burro. Aqui foi fotografado o nosso planeta Terra. É a Terra. Aqui foi fotografado um marreco. Aqui embaixo, uma garrafa. Aqui, uma torre. E, por último, gorro. Tá? Então, você vai ver que embaixo de cada desenho eu tenho 3 palavrinhas. Então, aqui, ó, burro, tem 3 palavrinhas embaixo do burro. Terra, 3 palavrinhas embaixo da terra. Marreco, 3 palavrinhas. E assim aqui embaixo também. Você vai ter que pintar para a tia Fabíola somente o nome dos desenhos, das imagens. Então, ali, nessas 3 palavrinhas, qual dessas 3 é a palavrinha burro? Qual dessas 3 palavrinhas aqui, ó, que eu tô passando a setinha, é a palavra terra? Qual dessas 3 é a palavra marreco? Qual dessas 3 é a palavra garrafa? Dessas 3, a palavra torre. E por último dessas 3, a palavra gorro. Se tiver alguma dúvida, você faz o quê? Faz um xizinho, pode perguntar para a mamãe, olha mamãe, dá uma olhadinha, ou papai, dá uma olhadinha, vê se eu fiz um xizinho, marquei a palavra certa, o nome correto dos desenhos,
tá? Ou se a mamãe e o papai não tiver tempo de ver, pode mandar um WhatsApp, tira uma foto, manda pra tia Fabíola confere, se tiver tudo certo, você pinta. Por que esse cuidado? Porque a tia Fabíola sempre fala pra vocês, lidar com lápis de cor é assim, se você pintou errado, não adianta passar borracha, vai ficar borrado, vai ficar manchado, tá bom? Na atividade da linha, cabeçalho, nome da escola, data de hoje, o nome de vocês completo, e aí você vai assim, separe a sílaba das palavras que você pintou. Então, aqui a tia Fabíola colocou 6 pontinhos, porque vocês vão pintar 6 palavras. Então, você vai escrever as palavras aqui e vai separar a sílaba na frente. Lembrando de um pequeno detalhe, aqui nessa atividade nós temos um nome próprio, que é o nome da Terra, é o nome do nosso planeta. Então, é um nome importante. E todo nome importante começa com letra maiúscula. Então, nesse caso, a palavra terra é com T maiúsculo. Não é terra de pisar, terra de chão. É terra do planeta Terra. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá certo? Aí, vocês vão escrever a palavrinha e na frente vai separar as sílabas. Lembrando também, palavrinhas todas com 2 R's, tem que ter bastante cuidado, bastante atenção na hora da separação, certo? Terminando isso, nós vamos para o nosso livro do Brincando com os Números, que é o livro de capa verde, tá? Nessa página aqui, que é a página, deixa eu tentar enxergar aqui, acho que é 49, gente. A tia Fabíola tá um pouquinho ruim para enxergar aqui, tá? Eu acho que é a página 49, tá? Que a gente vai falar da numeração decimal. Quando a gente vai falar de numeração decimal, agora a gente vai falar sobre as dezenas, de 10, tá bom, gente? Então, aqui conta o seguinte, tá? Olha só, há milhares de anos antes de existirem os algarismos, as pessoas contavam de diferentes maneiras. Então, quando a gente fala de algarismo, gente, uma coisa importante a tia Fabíola falar para vocês, que algarismo é a mesma coisa que número. Se eu perguntar para vocês, olha, aqui onde eu tô passando a setinha, que algarismo que é esse? Ah, é o algarismo 4, quer dizer que é o número 4. Então, algarismo e número é a mesma coisa, tá? Então, há muitos anos já, as pessoas têm a necessidade do uso dos números, tá? Só que como que elas faziam quando não existiam os números, né? Então, o pastorzinho ia lá, pegava suas ovelhas, ia soltar suas ovelhas para poder pastar, tá? Aí, quando ele soltava a ovelha, como que ele podia falar, ah, eu tenho lá 5, 6, 7 ovelhas? Ele não sabia, não existia número, então ele não podia contar. O que que ele fazia? Ah, ele pegava um saquinho, um exemplo, tá? Uma das ideias, né, que as pessoas usavam antigamente era pegavam um saquinho e ele, cada ovelha que saía do seu cercado, ele colocava, saiu uma ovelha, então ele colocava uma pedrinha, saiu outra ovelha, colocava mais uma pedrinha, outra ovelhinha, colocava mais uma pedrinha, e ia guardando as pedrinhas dentro do saquinho. Quando chegava no final do dia e ele recolhia as ovelhinhas, ele falava, cada ovelhinha que entrava, ele tirava uma pedrinha. Então, entrou uma ovelha, tira uma pedrinha. Entrou outra ovelha, tira outra pedrinha. Entrou outra ovelha, tira outra pedrinha. E aí, no final, o que que ele olhava? Não podia sobrar pedrinha. Se sobrasse pedrinha dentro do saquinho, quer dizer que, opa, tá faltando alguma ovelhinha. E aí, ele ia ter que ir atrás, né, para poder ver aonde é que estava essa ovelhinha perdida. Então, isso era uma das formas que eles usavam, né, para poder ter noção, né, de ter certeza de que não tinha nenhum bicho, nenhum animal perdido, que estavam toda a quantidade certa que pertencia a ele ali, tá? Outras, né, maneiras que eles usavam também, que nem tá aqui, ó, os desenhos em osso, desenhos em árvores, em paredes, eram o que eles usavam, tá, gente? Também para poder marcar as quantidades, tá? Então, outro modo de contar era utilizando os dedos das mãos também, olha só os dedinhos das mãos, tá? E aí, atualmente usamos o sistema de numeração decimal. Decimal, gente, são esses 10 números que estão aqui embaixo, ó, do 0 ao 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? São 10 números, tá? Número decimal. E aí, quando a tia Fabíola fala para vocês e cobra bastante em sala de aula, olha, bastante cuidado, atenção na hora de escrever os números, tá? Sempre de cima para baixo, fazer o número do lado correto, né? Porque são com
nesses números que nós vamos formar os outros números. Então, se você, por exemplo, faz o número 6 do lado contrário, você vai fazer o 6 ao contrário, o 16 ao contrário, o 26 ao contrário, o 36 ao contrário. Então, vai ficar uma série, um monte de números, tudo contrário. Por isso, tem que ter muito cuidado na hora de fazer esses números, tá bom? E aí, continuando aqui na página 50, tá assim, falando de uma dezena que tem só uma brincadeirinha, um textinho mais brincadeirinha, né? Dizendo assim, o reizinho mandou que quem quiser que conte 5. 1, 2, 3, 4, 5. O reizinho mandou, quem quiser que conte 10. 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, observe as velhinhas aí do bolo e veja quantos anos o rei fez, tá? Então, tá 10 velhinhas, o reizinho, ele fez 10 anos, né? Por ser chamado de reizinho, né? O rei, ali tá rei, mas a gente brincava. Eu, quando era criança, brincava, o reizinho mandou, né? Aqui tanteia sido o rei, né? Mas 10 anos é um reizinho, tá bom? Então, 10 é a mesma coisa que uma dezena. Então, se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena, tá certo? Então, nessa atividade aqui, ó, da página 51, tá assim, atividade 1, marque com um X o quadro em que há uma dezena de gatos. Então, você vai contar quanto que é uma dezena mesmo? 10. Qual quadro tem 10 gatos? O primeiro ou o segundo? Aí você vai fazer um xizinho naquele que tem 10 gatos, tá? Atividade número 2. Júlia tem uma coleção de figurinhas ilustradas. Desenhe figurinhas até completar uma dezena. Então, aqui, olha só, ela tem 4 figurinhas ilustradas. Quando fala ilustradas, são figurinhas com desenhos, tá? Você vai ter que desenhar mais quantas? Ó, 4, ela tem que ter uma dezena, as duas mãozinhas cheias. Só que ela só tem 4, tá? Então, isso daqui, ó, que tá fechado, é o que tá faltando. Quantos dedinhos que tá fechado no meu que tá faltando? É a quantidade de figurinhas que vocês vão ter que desenhar para ela ficar com uma dezena. Então, você vai ter que desenhar tudo isso aqui, ó, que eu tô fechando, tá vendo? E aí, você vai desenhar dentro do quadrinho, que nem esses quadrinhos azuis que estão aqui, e aí você pode fazer os desenhinhos, né? Porque ela fala que elas tinham figurinhas ilustradas, então você pode fazer desenhinhos dentro desses quadrinhos, desenhar florzinha, coraçãozinho, carrinho, bonequinho, gatinho, o que vocês quiserem, tá bom? E aqui embaixo, mega fácil, perguntando, quantas figurinhas havia inicialmente? Antes de você desenhar, quantas figurinhas ela tinha? 4. Então, vai colocar lá o número 4. E depois, quantas figurinhas você desenhou? Vai colocar o número de figurinhas que você desenhou. No final, juntando tudo o que ela tinha, mais o que você desenhou, juntando tudo, com quantas figurinhas ela ficou no final? Tá bom? Continuando na página 52, em um dia de pescaria, Marina pescou uma dezena de peixes. Pinte os peixes que Marina pescou. Então, ela pintou uma dezena são 10. Então, você vai ter que pintar 10 peixinhos para mim. Tia Fabíola, mas quais peixinhos eu pinto? O peixinho que você quiser, não tem problema. Você pode pintar, escolher o peixinho que você quer pintar. O importante é que você pinte a quantidade correta de peixinhos. Se é uma dezena, você tem que pintar somente uma dezena, tá bom? Atividade 4. Contorne o grupo que apresenta uma dezena de brinquedos. Então, aqui eu tenho um grupo de carrinho, um grupo de boneca e um grupo de skate. Quais desses grupos, tá, apresentam uma dezena de brinquedos? E aí você vai circular para a tia Fabíola direitinho esse grupo, combinado, gente? E para finalizar aqui, olha só, Elaine encheu 10 balões, mas 5 escaparam. Então, ela encheu 10. 5, ó, foi embora, né? Então, quando 5 foi embora, olha, tinha 10. Metade, é que nem se fosse um pão inteiro, ó, metade foi embora. Metade foi embora, ela foi então com meia dezena, só metade da dezena dela. Aqui, ó, uma dezena, meia dezena, uma dezena, meia dezena, uma dezena, meia dezena, tá? Porque metade foi embora. Então, 5 unidades é a mesma coisa que meia dezena, tá certo, gente? Então, não esquece de assistir o outro videozinho que eu vou colocar também lá, tá bom? Pra gente reforçar mais ainda o nosso aprendizado, tá? E aí, tira uma foto de todas as atividades e manda pra tia Fabíola que eu vou estar aqui esperando ansiosa essas fotos, tá bom? Beijo, bom descanso para vocês e até amanhã.